Olá pessoal, eu sou Geraldo Cardoso e hoje vou estar gravando o 9º vídeo da nossa série de escatologia. No 8º vídeo eu falei sobre o milênio e quando terminar o milênio, a última coisa que vai acontecer é que Jesus vai entregar o reino ao Pai. E o próximo evento vai ser o juízo final. Então hoje eu quero falar aqui do dia do juízo final. Bom, eu quero ler aqui o texto base usado para falar do juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, ó. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que haviam nele, e a morte e o inferno deram os mortos que neles também haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Bom, esse é um texto base para se falar do juízo final. É o próximo evento que eu quero tratar aqui hoje, o 9º evento, e depois eu vou gravar mais 2 vídeos e a gente termina essa série. Bom, nós temos mais um texto onde Paulo faz uma referência muito clara ao dia do juízo final. Tem Atos capítulo 17, versículo 30 até o 31. Está escrito assim, ó, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, o dia do juízo final, ele vai ser real, ele vai acontecer. Quem será o juiz? Nós acabamos de ler aqui, em Atos 17, 31, que o juiz será Jesus Cristo. Agora, quem será julgado? Primeiro, os anjos caídos. Lembra? Tem em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas 1, 6. Aqueles anjos que se reuniram a Satanás naquela rebelião contra Deus. Eles foram reservados no abismo para o dia do juízo final. E nesse dia eles serão julgados. Além dos anjos, quem? Todos os que não se submeteram a Deus. Todas as pessoas que nasceram, viveram aqui nessa terra e não se submeteram a Deus, não fizeram questão de obedecer a palavra de Deus, mas pelo contrário, tiveram prazer na prática do pecado, porque é diferente. Existem 2 tipos de pecadores. Existe aquele pecador que todo mundo peca. Eu peco, você peca, nós pecamos. Só que existe 2 tipos de pecadores. Aquela pessoa que peca, mas toda vez, primeiro ela faz um esforço com a ajuda de Deus para ela não pecar, ela busca a Deus em oração para que, ajudado pela graça de Deus, ela diga não ao pecado. Ela está numa batalha constante para dizer não para o pecado. Mas por outro lado, existem aquelas pessoas que pecam voluntário, elas têm prazer no pecado, elas pecam desenfreadamente, elas não fazem nenhuma questão de dizer não para o pecado. Então são essas pessoas que serão julgadas. E aqui nós temos aqui algumas listas que eu quero ler para vocês de pecados, de pessoas que serão condenadas naquele dia. Uma está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Olha só. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, olha aí, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações de ídolos, feitiçaria, inimizade, brigas, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Paulo conclui dizendo, os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Essas pessoas serão condenadas no dia do juízo final. Quer ver outra? 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10. Outra lista de pessoas que serão condenadas no dia do juízo final. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois, olha, os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Tá aí outra lista de pessoas que serão condenadas no dia do juízo final. Bom, de repente talvez você está incluído nessa lista. Eu vou ler mais 2. De repente você está incluído nessa lista. Você fala assim, peraí, eu estou incluído nessa lista, um dia eu também estava. E aí, o que eu posso fazer? A Bíblia diz o seguinte, quem
Aquele que confessa o seu pecado e abandona, ele alcança misericórdia. Talvez você tenha incluído nessa lista, você vive na prática dessas coisas. Mas se você hoje, ouvindo esse vídeo aqui agora, vendo esse vídeo aqui agora, você tomar a decisão de se arrepender e de abandonar essa prática, então você não será condenado no dia do juízo final por essas práticas. Olha outra lista aqui em 2 Timóteo capítulo 3, 2 até o 5. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor um pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Sabe o que Paulo chega a dizer? Fique longe dessa gente. São outras pessoas que praticam coisas que levarão elas a serem condenadas no dia do juízo final. Eu vou ler aqui a última lista. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele os entregou, esses seres humanos, aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de, perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúme, crimes de morte, brigas, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que eles não devem fazer essas coisas, quem faz merece a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então tem pessoas que às vezes elas até não praticam o assassinato, mas ele aprova quem pratica. Então tem pessoas que não praticam determinado tipo de pecado, mas ele também não é contra, ele apoia aquilo ali e ele também será condenado. Tanto as pessoas que praticam, quanto as pessoas que apoiam essas práticas. Então vamos lá. Como será o julgamento? Baseado em quê? Apocalipse capítulo 20, versículo 12 responde: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então Jesus vai assentar no trono, as pessoas vão comparecer diante dele, e veja bem, cada um tem os seus livros de suas obras. Isto é, tudo que você faz é anotado nos livros das suas obras. Então, esse livro de obras será aberto naquele dia e você vai ser julgado segundo o que está escrito naquele livro. Olha só, Daniel capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se juízo e abriram-se os livros, fazendo referência ao livro das obras. E olha só agora em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Esse versículo está falando para jovem, mas é claro que também serve para adulto. Ele faz referência ao dia do juízo final. Jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que você quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Então você que está vendo esse vídeo agora, você é livre. Você pode fazer o que você quiser, ainda que os calvinistas não concordam, não acreditam no livre-arbítrio, mas nós como arminianos acreditamos. Você tem um livre-arbítrio, Deus fez você livre. Então você, no seu livre-arbítrio, no seu direito de escolha, você pode tomar a decisão que você quiser. Então você pode optar pelo mal. Só que você tem que tomar a sua decisão com o seguinte pensamento: eu estou fazendo isso aqui, mas um dia eu vou ter que prestar contas a Deus no juízo final de tudo que eu estou fazendo. Você quer ver um outro texto para terminar o Eclesiastes? Está escrito assim, Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Então, tudo que você fizer aqui nessa terra, tudo, um dia você vai ter que prestar contas a Deus. Esse dia, a Bíblia chama de dia do juízo final. Um dia, as pessoas que não, mas esse dia é para as pessoas que não se submeteram a Deus, pessoas que não se curvaram a Deus, não reconheceram o senhorio de Deus, não confessaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, não fizeram questão de observar a palavra de Deus e viver de acordo com ela, não fizeram questão disso. Então, essas pessoas viverem rebeldia contra a palavra de Deus, então um dia elas vão comparecer diante de Deus para prestar conta de suas vidas rebeldes. Então,
O homem é livre. Você está vendo aí atrocidades sendo cometidas, pessoas vivendo uma vida desenfreada para o mal. E parece que não vai dar em nada, mas vai. Um dia, cada ser humano vai ter que prestar conta a Deus do que fez aqui em cima dessa terra. Qual será a sentença? E eu termino o vídeo aqui agora. Qual será a sentença? A pessoa compareceu diante de Deus, ela vai ter a sua vida toda avaliada. Imagina, tem até uma pessoa que fez uma ilustração, imagina um telão. Então Deus coloca, bom, vem cá, vamos fazer seu julgamento. Coloca um telão aí. Coloca aí agora, passar aí o que essa pessoa fez lá para me ver o que eu vou fazer com ela. Então, tudo vai ser passado ali diante dos olhos de Deus, ele vai avaliar a sua vida para ele te dar a sentença. Qual será a sentença? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A sentença é ser lançado no lago de fogo. Em Mateus 25:41 dá uma ilustrada melhor para você ter mais noção de que Jesus está falando aqui agora. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse local, ele foi preparado para Satanás e os demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus. Só que as pessoas que não se submeterem a Deus, não obedecerem a palavra de Deus, ao serem condenadas no juízo final, elas serão lançadas também nesse lugar. Receberão a mesma sentença que Satanás e os demônios. Isso é uma coisa terrível, assustadora. E olha só o último texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, 10 ao 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o diabo e os que os enganavam foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, julgado, condenado e lançado no lago de fogo para ser atormentado por este fogo de dia e de noite para todo sempre. O dia do juízo final está vindo por aí. Não se sabe o dia nem a hora, mas que ele vai acontecer, ele vai acontecer. Então viva consciente que um dia você vai ter que prestar contas a Deus, ok? O próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o estado eterno. Vou fazer 2 últimos vídeos. O estado eterno, onde será a morada eterna dos infiéis e a morada eterna dos fiéis. Será o tema do nosso próximo vídeo. Então vou ficar por aqui. Muito obrigado a você que está acompanhando essa série. Deus abençoe você.